infinitos amor de Deus. Então, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se Graça e paz, irmãos. Estamos de volta. Vamos louvar a Deus. Paz, Pastor João, todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? A gente poder reunir. Que momento de louvor maravilhoso. O Davi podia ficar mais uma meia hora aí louvando, que eu estava aqui, olha, tremendo mesmo, muito gostoso, um tempo muito bom que a gente teve aí de louvor, de adoração. Eu, pelo menos aqui, estou sozinho, né, aqui na parte de baixo aqui da minha casa, né, a família está tudo lá em cima, mas foi muito gostoso, muito gostoso. Obrigado, Davi. Deus te usou muito, que o Senhor continue te usando assim maravilhosamente. Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo 63, versículo 7 em diante. Isaías, capítulo 63, versículo 7 em diante. Enquanto você abre a Bíblia, tem que comentar. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. A gente teve hoje 2 nascimentos, né, de criança. O Ben, filho do pastor Leandro e da Camila, nasceu hoje. E também a Luísa, né, filha, eu acho que do irmão da Aline. Eu não sei se é do irmão, da irmã, eu não entendi bem, mas eu sei que é da família da Aline. Se a Aline estiver aí para explicar para a gente estava orando, né, inclusive pela Luísa, porque a gravidez era de risco, né, estava tendo alguns problemas, uma dificuldade, alguns temores, mas Deus, pela graça e pela misericórdia dele, preservou a vida da mãe, da criança, e nasceu a Luísa bem, graças a Deus, né? A Luísa nasceu bem e o bem nasceu bem também, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos para a palavra. Isaías, capítulo 63, versículo 7. Estas são as palavras de Deus. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão
o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Peço que o Senhor venha trazer, meu Deus, realmente o entendimento ao nosso coração dessa palavra. Fortalecer a nossa fé, Pai. Avivar o nosso coração e nos chamar para realmente ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa aqui é uma oração do profeta Isaías. É uma oração do profeta Isaías que ele vai fazer no fim do livro dele. O livro de Isaías já está acabando, aqui no capítulo 63, é um dos últimos capítulos, depois só tem mais 3 capítulos e o livro acaba. E aqui no versículo 7, ele começa a última oração que ele faz no livro, e do capítulo 65 em diante, Deus responde à oração de Isaías que ele faz aqui. Então eu gostaria, irmãos, eu não vou pegar cada detalhe da oração, mas eu quero só meditar em alguns pontos aqui dessa oração de Isaías, para que a gente possa compreender a história do povo de Israel. Quando Isaías começa a oração dele, ele começa celebrando a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos. Irmãos, nós temos que aprender isso. Você vê que esse homem aqui vai nessa oração clamar ao Senhor, pedir salvação para o seu povo, pedir libertação, pedir perdão de pecados, pedir misericórdia. E como é que ele começa uma oração de pedir de misericórdia? Ele começa celebrando os atos gloriosos de Deus. Ele começa agradecendo, ele começa se contemplando a misericórdia do Senhor, contemplando o amor do Senhor e a bondade do Senhor. Ele não começa, irmãos, aqui como uma criança mimada, né?
Porque às vezes a nossa oração, irmãos, é como a oração de uma criança mimada. Você já teve quem aqui já teve filho pequeno ou sobrinho pequeno, já andou com criança pequena, já teve que enfrentar aquela situação de você estar passando, você vai no mercado, você vai numa fila de supermercado, e a criança olha um negócio lá que ela quer, e que ela quer, e ela quer, e ela quer, e você não vai dar porque você não quer dar, ou porque não é bom para ela, ou porque você não tem dinheiro, e você fala não, e ela não, eu quero, e faz birra, esperneia, né? E tem muito crente que é como uma criança mimada. Quando ele entra na presença do Senhor, ele faz birra, né? Ele faz birra, ele esperneia ali, ele faz uma cena tremenda, né? Achando que vai convencer o pai. Mas nós temos que aprender a orar, irmãos, com Isaías. Nós não temos que aprender a orar com o nosso filho ou nosso sobrinho de 5 anos de idade. Nós temos que aprender a orar com o profeta, né? Em vez de fazer birra, nós temos que começar a nossa oração com agradecimento, com contemplação da glória de Deus, contemplação da misericórdia de Deus, sabe? Olhar para as coisas maravilhosas que Ele já fez na nossa vida, lembrar de onde Ele nos tirou. Sempre tem um louvor que eu ouço. Às vezes eu gosto de ouvir ele na hora que eu vou orar, que a moça ela vai cantando assim, e é aquele, como é que fala? Espontâneo, né? E aí nesse espontâneo ela começa: Senhor, eu não me esqueci de onde o Senhor me tirou. E eu vou orando, irmãos, e toda vez que eu vou cantar aquele louvor, eu começo a me lembrar de onde que o Senhor fez, o que o Senhor fez na minha vida, as coisas maravilhosas que Ele fez na minha vida. Não importa o que eu estou passando agora, eu sei o Deus que eu sirvo, porque eu sei a obra que Ele fez na minha vida, eu sei de onde que Ele me tirou, eu sei o que Ele está fazendo na minha vida. Ah, irmãos, é diferente quando você entra na oração desse jeito, quando você entra na presença de Deus dessa maneira, quando você entra na presença de Deus, você está entendendo? Já se lembrando das coisas maravilhosas que o Senhor fez, celebrando as coisas gloriosas que o Senhor fez, se alegrando pelas coisas maravilhosas que o Senhor já fez. Então Isaías ele começa orando dizendo: ó, celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos. É isso que eu vou fazer, Senhor. É isso que eu vou fazer. Tá bom que o mundo estava caindo ao redor dele, a situação estava complicada, estava difícil, estava tudo muito difícil, tinha muita coisa errada, mas ele começa a oração dele celebrando, agradecendo, louvando, lembrando das maravilhas que Deus já fez. E aí ele vai falando do quê? Quais são essas maravilhas? A bondade que o Senhor usou para com a casa de Israel. Aqui Isaías voltando, lembrando as coisas maravilhosas que o Senhor já tinha feito na vida dele, né? E ele vai, olha, as bondades que o Senhor fez para com a casa de Israel, as misericórdias, a multidão das suas benignidades. Ele fala assim: por quê? O Senhor olhou para o povo de Israel e falou: esse aqui é meu povo, versículo 8. Eles são meus filhos, filhos que vão ser fiéis, que vão ser leais, irmãos. É para isso que o Senhor nos chamou. Quando o Senhor chamou você, Ele chamou você pensando que você vai ser fiel, que você vai ser leal, não é que você vai ser um crente de brincadeira, um crente de estátua de sal, um crente fraco, um crente que olha para trás. Não, ele pensou assim: esse aqui vai ser um filho que não vai mentir, um filho que vai ser fiel, um filho que vai andar na minha presença, um filho que vai obedecer a minha palavra, um filho que vai honrar o meu nome, que vai ser uma luz brilhando nesse mundo, vai ser sal dessa terra. E aí ele se tornou o que? O seu Salvador. E não é assim na minha vida, não é assim na sua vida, irmãos. O Senhor se tornou o nosso Salvador. Por quê? Porque nós estávamos perdidos, a nossa vida era destruída, essa é a verdade. Destruída. Mas Ele se tornou o nosso Salvador. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E como é que o Senhor fez isso, irmãos? Olha o que o profeta segue e diz no versículo 9: em toda angústia deles foi ele angustiado. Como é que o Senhor nos salvou? O que é que o Senhor fez para nos salvar? O Senhor sofreu as nossas angústias. O Senhor sofreu as nossas angústias. Em toda angústia deles foi ele angustiado. Irmão, se você acha assim: ai, eu estou aqui sofrendo, mas o Senhor está lá no céu, né? Ele não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim, porque o Senhor sente a nossa angústia. O Senhor passa junto com a gente onde a gente está passando, muitas vezes no vale, na tribulação, na dificuldade, na luta, no sofrimento. E quantas vezes no passado nós já vivemos isso?
O Senhor, Ele se angustia junto conosco. Foi Ele que, olha só, em toda a angústia deles foi Ele angustiado. Tudo que o povo de Israel passou, o Senhor passou junto com eles, o Senhor sentiu junto com eles. Cada sofrimento, cada lágrima que foi chorada ali, o Senhor colheu. O Senhor colheu. O anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Olha que coisa tremenda na vida desse povo, meu Deus do céu. Eles tinham sido guiados pelo Senhor todos os dias da antiguidade. E na nossa vida, irmãos, quantos de nós já não tivemos aqui a experiência? Talvez você já viveu muito isso. O Senhor te conduziu pela sua compaixão, foi com você, cuidou de você, guardou você no meio do vale, no meio do deserto, no meio da escuridão. A cobra te picou, não fez mal. O Satanás lançou as suas setas, tentou destruir você, não conseguiu, porque o Senhor era contigo. Mas aí vem a parte difícil, vem a parte chata, vem a parte complicada, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. O povo de Israel fez isso. Eles foram rebeldes ao Senhor, adoraram outros deuses, se desviaram do caminho do Senhor e se perderam novamente e contristaram, ou seja, entristeceram o Espírito Santo de Deus. E aí, assim também, quantos de vocês estão aí ouvindo essa mensagem? Você contristou o Espírito Santo, foi rebelde à palavra do Senhor. Alguns ainda estão, andando aí desgarrado como uma ovelha desgarrada. Você sabe que não é o seu lugar onde você está agora. O seu lugar era no rebanho do Senhor, porque você é ovelha comprada. Você é ovelha que foi comprada pelo sangue de Jesus, mas está andando desgarrado, fora do aprisco, fora do redil, certo? Contristando, entristecendo o Espírito Santo. Por isso tem gente, irmãos, que tem que tomar muito cuidado. Que a pessoa pensa que porque ela foi um crente um dia, o Espírito Santo está feliz com ela. Não, o Espírito Santo quer que você seja crente hoje. O Espírito Santo quer que você seja fiel hoje. Se você está vivendo uma vida de infidelidade, se você está vivendo uma vida longe da presença do Senhor, uma vida longe da palavra do Senhor, você está entristecendo o Espírito Santo. Ainda que você fala, mas eu não estou na igreja. Pois é, por isso mesmo. Mas eu não estou servindo a Deus, mas eu não estou mais carregando o nome de crente. Pois é, mas você está entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo queria se alegrar com você. O Espírito Santo queria estar com você, te guiando no caminho, alimentando você com o melhor pasto espiritual, alimento do céu para a sua vida. Mas muitas vezes você deixou o caminho. E aí o que acontece? Pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. E ele mesmo pelejou contra eles. O Senhor se torna inimigo daqueles. Por que o Senhor se tornou inimigo do povo de Israel? Porque o povo de Israel se tornou inimigo do Senhor primeiro. Eles primeiro se rebeliaram. E aí o Senhor começou a lutar contra eles. Irmão, é isso que acontece quando nós nos desviamos, é isso que acontece quando nós perdemos o caminho, quando nós perdemos a direção. Nós paramos de ser guiados, conduzidos pelo Senhor, começamos a ser conduzidos pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos pecados, começamos a lutar contra Deus. E quando nós lutamos contra Deus, quando a pessoa começa a lutar contra Deus, eu quero dizer para você, eu tenho convicção que Deus vai ganhar e a pessoa vai perder. Não tem quem vai ganhar de Deus. Se você começa a lutar contra Deus, você vai perder. Se você entrar nessa briga, é uma briga perdida. E aí ele fala, então o que acontece? Quando a pessoa se desvia, quando a pessoa começa a lutar contra o Senhor, as coisas começam a dar errado na vida dela. Não que ela perde emprego, não, às vezes ela pode até conseguir promoção, ganhar muito dinheiro, viver em churrasco, em festa, em bagunça, mas o coração dela é um vazio. O Senhor tirou a alegria. O Senhor tirou, o seu Espírito Santo se retirou. E aquele coração fica vazio, que tinha experimentado a alegria, tinha experimentado a paz, tinha enxergado a luz, agora não enxerga mais. Ainda que todo mundo pareça aos olhos do mundo que ele está bem, mas ele sabe dentro do coração dele que ele não está bem. E quando a pessoa entra nesse estado, irmãos, nessa situação de medo, de preocupação, de tristeza, às vezes até de depressão, a vida não tem mais significado, ela não sente mais valor, não sente mais paz. Porque assim, irmãos, eu tenho visto isso nos crentes fiéis, com quem eu converso, com quem eu tenho o privilégio de conhecer, eu tenho percebido o discurso deles, é sempre o mesmo.
Irmãos, um crente fiel, ele prefere morrer a se desviar. Ele fala assim: Senhor, se eu for me desviar, me mata antes, para eu não me desviar. Porque ele ama Deus, ele ama Jesus, ele ama a palavra de Deus, não é? Ele ama. Então ele não quer se desviar, por quê? Porque ele sabe que se ele se desviar, ele vai estar perdido. Ele quer andar na presença do Deus santo, fiel e verdadeiro. Mas aí esse daqui não andou, ele se desviou. E aí ele começa a se lembrar, o povo se lembra dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Quer dizer, o povo começa a se lembrar daquele líder espiritual que eles tinham, que era Moisés, que era um homem de Deus, que era um homem fiel, que amava o Senhor, que amava a palavra de Deus, que pregava a palavra de Deus, que era fiel naquilo que estava fazendo, não é? Então eles aqui começam a se lembrar daquele líder que eles tinham. Por quê? Porque agora ele estava seguindo o seu próprio nariz, e quem segue o próprio nariz acaba seguindo Satanás. Aí o profeta dele já não é mais o profeta de Deus, ele vai buscar outros profetas segundo o seu coração. Eles falam: ai, como era bom, como era bom. Sabe, irmãos, eu vejo muitas vezes as pessoas deixam do caminho do Senhor porque o meu pastor é difícil, meu pastor é complicado, esse pastor é chato demais. Esse pastor aí, ele fica enchendo meus picuá, ele fica querendo que eu oro, querendo que eu leio Bíblia, querendo que eu vou para a igreja, querendo que eu tomo ceia, querendo que eu seja fiel nas coisas de Deus, né? Eu acho que não é assim, eu acho que isso aí é pesado demais. Aí a pessoa abandona Cristo por causa que ela discorda da liderança que ela tem. E depois, irmãos, é invariável, eu sempre descubro a mesma coisa. Nesses anos de caminhada com Cristo, eu vi muitas pessoas deixarem o Senhor Jesus por causa de discordâncias com alguma liderança. E a pessoa abandona o Senhor Jesus. Os anos se passam e é que você descobre a pessoa anos depois falando assim: aquele pastor era uma bênção na minha vida, era um homem amoroso, né? Mas eu fui besta. É invariável, irmãos, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma. Aqui, ó, então Deus deu para eles Moisés, aí eles, mas a lei de Moisés é dura demais, mas esse Moisés é difícil demais, e aí foram seguindo ali os seus Beliais, os seus profetas de Baal, e de repente eles descobriram, irmãos, quem que era o profeta de Baal. E quantas vezes o camarada larga o Senhor Jesus Cristo, vai seguir os profetas de Baal, sabe, as vozes dos amigos, dos namorados, das namoradas, dos colegas, né? Das pessoas da profissão, do ramo, né? E aí a pessoa fala: não, isso aqui é o melhor. E depois você vai descobrir, irmãos, a realidade. Aí eles vão lembrando mais, eles lembram aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Eles falam: Senhor, tu que me deste aquela liderança, eu tinha irmãos, eu tinha igreja, eu tinha família espiritual. Senhor, eu tinha, olha só, milagres que aconteciam na minha vida, versículo 12. O Senhor me guiava no meio do deserto, versículo 13. Sabe por que ele fala, irmãos, que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto? Porque muitas vezes quando as pessoas, se você conversar com o beduíno, ele segue muito o animal que carrega, que ele ajuda, que anda com ele no deserto, porque o animal sabe onde está o buraco, o animal sabe onde está o abismo, o animal sabe onde está o perigo. Então, se ele quer forçar o animal a ir numa direção que o animal não quer ir, ele vai morrer, ele vai se dar mal. Então, eles têm essa coisa de se deixar guiar pelos animais, porque os animais sentem, veem coisas no deserto que eles não veem. Então aqui ele fala, olha, que Deus guiou eles como um cavalo no deserto, ou seja, confiaram na direção do Senhor, porque tinha aquela nuvem, e tinha aquela coluna de fogo, aquela coluna de nuvem que guiava o povo de Israel. De noite era uma coluna de fogo, de dia ela era uma nuvem. E onde ela ia, eles iam, o Senhor guiava eles, então eles não tropeçavam, eles não se perdiam, eles não caíam num abismo, eles não caíam num buraco, eles não tinham problema no deserto. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Olha, irmãos, como é que a vida do crente é uma bênção. O Senhor guia ele no meio do deserto. Não quer dizer que ele não passa pelo deserto, presta atenção no texto. O crente passa pelo deserto, mas ele passa com a direção que Deus dá para ele. Ele passa direcionado pelo Espírito Santo. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação,
Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? E aqui o profeta começa a pedir, fala, Senhor, ele não está mais só lembrando, mas ele está clamando, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga e faça alguma coisa, né? Ele fala, olha do céu da tua santa e gloriosa habitação, Senhor, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Irmãos, é triste quando uma pessoa se afasta do caminho do Senhor e ela sente que o Senhor não está ouvindo mais a oração dela. Ela sente que ela não está mais recebendo a presença de Deus. Ela sente que a oração dela não passa do teto. Ela sente que não acontece. Não é? Não acontece. É difícil. E aqui estava o povo de Israel nessa situação. Só que daí Isaías faz um apelo. Ele faz um apelo, o profeta Isaías, no versículo 16. Senhor, eu estou sentindo, ele está reclamando, falando, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está detendo, o Senhor está retendo a tua compaixão para conosco. O Senhor parou, a gente não tem mais recebido a tua misericórdia como nós recebíamos antes. Agora no deserto a gente vive e não tem mais aquela direção que nós tínhamos antes, não temos mais aquela paz, não temos mais aquele cuidado. Mas daí ele fala, mas tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Meu Deus. Presta atenção no que esse camarada está falando. Olha a ousadia desse profeta, irmãos. Olha a ousadia desse profeta. Tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai. O nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Meu irmão, ele está dizendo assim, sabe qual é o apelo de Isaías? Ele está falando, Senhor, eu sei, nós nos desviamos, eu sei, nós pecamos, eu sei, nós não somos dignos, mas Tu és o nosso Pai. Tem uma aliança, Senhor, nós temos uma aliança. Lembra da Tua aliança, Senhor. Pela aliança nós somos filhos do Senhor. Ainda que Abraão não estivesse lá, ainda que Israel não estivesse lá, mas a aliança entre nós está lá. Ele apela para a aliança. Irmãos, tem uma aliança entre você e o Senhor. Tem uma aliança entre mim e o Senhor. Eu posso chamar meu Deus de meu Pai para pedir misericórdia. Então vamos apelar. Ele apelou, Senhor, foi isso que ele fez, ele apelou para a paternidade de Deus, ele tocou na ferida, né? Não que Deus tenha ferida, de jeito nenhum, mas é o argumento que Deus nos dá, é o argumento que Deus deixa a gente usar. O próprio Senhor Jesus não disse, quando orardes, orareis assim, começa chamando ele de Pai, Pai nosso. Deus gosta de ser chamado de Pai. Que coisa, irmãos, que coisa tremenda. Quem é pai aqui deve saber por quê. Você que é pai, que está me ouvindo aí, diz para mim o que você sente quando o filho seu te chama Pai. Isso aí não é nem um décimo de um milésimo, de um centésimo, de um quinquagésimo do que Deus sente, o amor que Ele tem por nós. Então você vê aqui aonde que Isaías vai. Senhor, nós pecamos, nós nos desviamos, o Senhor está contra nós, porque nós fomos contra Ti, nós fomos rebeldes. Mas Senhor, Tu és o nosso Pai. E aí você vê por que Jesus mandou a gente, quando começar a orar chamando Ele de Pai. O Senhor, ó Senhor, por que nos faz desviar dos Teus caminhos? Sabe por quê, irmãos? Porque dos julgamentos do Senhor sobre aquele que se desvia do Senhor, eu até falei na aula de escola bíblica, o Senhor endurece o coração da pessoa. A pessoa não resistiu, não se rebeliou, teve graça, teve misericórdia, teve palavra, aí o Senhor vai e endurece.
Mas mesmo esse endurecimento não é definitivo, porque aqui o povo estava sendo endurecido, o coração dele estava sendo endurecido, mas Isaías tinha ainda o coração mole o suficiente para falar: Senhor, não endurece não, Senhor, tem misericórdia, Senhor, levanta esse julgamento, tira esse julgamento sobre nós, tira esse endurecimento. Irmão, chegou a hora de você começar a pedir, falar: Senhor, tira esse coração de pedra do meu peito, coloca um coração de carne, porque eu tenho um coração muito duro. Eu tenho um coração muito duro que não se arrepende. Eu sou um pecador muito bandido, muito mau, porque o meu coração é duro. E o Senhor vai amolecer, o Senhor vai ter misericórdia, porque o profeta aqui orou assim. Nós estamos seguindo o exemplo da Bíblia. A Bíblia, o Senhor fala assim: se orardes conforme a sua vontade, Ele fará. E não tem, irmãos, um jeito melhor de você saber qual é a vontade de Deus para você orar do que você orar do jeito que está na Bíblia. Ora desse jeito, fala: Senhor, não endurece o meu coração não, Senhor. Não me faz desviar dos teus caminhos não, Senhor. Olha só, mas me dá temor de Deus, coloca temor de Deus no meu coração, coloca amor por Ti no meu coração, coloca desejo de santidade no meu coração, coloca desejo de pureza, desejo de amor, desejo de verdade no meu coração. E aí ele pega, depois desse apelo, ele fala assim: só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo, os nossos adversários pisaram o teu santuário. E aqui, irmãos, isso ainda não tinha acontecido. Isaías escreveu isso aqui, porque ele estava vendo o que ia acontecer, ele já estava orando como se tivesse acontecido, porque ele sabia que ia acontecer, vai acontecer, né? Vai acontecer, só que ele está falando: Senhor, foi muito pouco tempo a nossa era dourada, a nossa bênção durou muito pouco, tem misericórdia, Senhor. Nós queremos um avivamento que não seja fugaz, que não seja de curta duração, porque quantas vezes, irmão, nós vemos a vida da pessoa é assim, ela tem um período de avivamento, né, que é uma explosão de glória na vida dela, mas dura muito pouco, logo acaba, aquele fervor, aquele fogo passa. E aqui ele fala: não, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, a pessoa que desvia do caminho do Senhor, a pessoa que se perde, olha como é que chega no versículo 19: tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Irmão, você consegue imaginar a sua vida? Imagina onde você está hoje, você está aqui ouvindo essa palavra, né? Você que está ainda ouvindo a palavra, que não desistiu, não foi tomar banho, não foi comer alguma coisa, não ligou a televisão, né? Não sei lá, que ainda está aqui ouvindo essa palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue imaginar a sua vida hoje, chegar da onde você está hoje? Você consegue imaginar a sua vida daqui a um ano? Você está de uma tal maneira, vivendo uma situação ao ponto de não sobrar nem resquício de sobra, de uma evidência, de uma prova que um dia, lá no passado, você teve um relacionamento com Deus, você teve salvação, você teve paz, você teve vida, você teve alguma coisa. Irmãos, eu acho que não tem uma coisa pior para acontecer na vida de um ser humano do que ele provar os dons celestiais, as coisas gloriosas, as coisas do céu, e depois ele perder tudo, mas perder de uma maneira tão horrível, perder tanto ao ponto de viver como se nunca tivesse sido chamado pelo nome do Senhor. Então ele pega e fala assim: Senhor, tem misericórdia, porque olha o ponto que nós chegamos. Irmão, se você está nesse ponto, se você olha para a sua vida e você fala: meu Deus, eu estou vivendo uma situação que é como se eu nunca tivesse lido a Bíblia. Você já leu a Bíblia inteira. É como se eu nunca tivesse sido batizado, mas você já foi batizado. É como se eu nunca tivesse experimentado o corpo e do sangue do Senhor, mas você já experimentou. É como se eu nunca tivesse sido cheio do Espírito Santo, mas você já foi. Que situação, irmão. Chega uma hora que a gente tem que, acordar, pedir misericórdia, clamar ao Senhor, dobrar o nosso joelho, se converter, se arrepender e voltar. Nós temos que voltar para o Senhor. E aí no versículo 64, Isaías já começa, irmãos, a falar: se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste os montes tremer a tua presença. Meu irmão, você sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando: Senhor, eu sou graveto, vem me queimar.
Senhor, eu sou a água, vem me ferver. Senhor, eu preciso do teu fogo. Vem, Senhor, fende o céu, rasga o céu e desce. Rasga o céu e desce, fende o céu e desce. Oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença. Irmãos, é esse avivamento que nós esperamos, é por isso que nós oramos, é por isso que você tem que orar, é por isso que você tem que buscar, é por isso que você tem que jejuar, é por isso que você tem que clamar. Você tem que pedir isso aqui, irmão. Senhor, sabe que nem um hino que eu cantei semana passada com os jovens agora. É joio ou trigo. Tem uma parte ali que o cara que escreveu, ele fala assim, olha, Senhor, quando o fogo descer, né? Eu esqueci exatamente o detalhe, mas é assim, que o fogo consume tudo que não presta e só deixa aquilo que te agrada. Senhor, meu Deus, faz as misérias, as coisas espúrias, queima da minha vida, queima, faz o teu fogo descer, faz o teu fogo queimar. Deixa só aquilo que te agrada, só aquilo que é ouro, só aquilo que é ouro, aquilo que é detrito, tira, Senhor, tira. E deixa só o que é ouro, só o que é prata, só o que é pedra preciosa. Porque desde a antiguidade, verso 4, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ah, meu irmão, ele vai apelar, ele fala assim, Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém faz. Desde a antiguidade até hoje, nunca se ouviu falar de um Deus maravilhoso como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera, que faz maravilhas, que faz milagres, que transforma vidas. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daquele que se lembra de ti nos teus caminhos. Deus é assim, irmãos, Deus se alegra, Deus sai ao encontro, Deus abençoa. Mas daí no versículo 5 ainda no final, ele faz uma pergunta, irmãos, que muitos perguntam, tem muitas pessoas que fazem essa pergunta. Algumas têm coragem de verbalizar, outras não têm coragem de verbalizar. Mas aqui ele pega e pergunta para o Senhor na oração, ele fala, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Meu irmão, se esse negócio não pesa, não queima, tem coisa errada. Presta atenção no que esse cara acabou de falar. Senhor, nós pecamos por tanto tempo, nós fizemos tanta coisa errada na vida, tanta coisa deplorável, deprimente. Ainda tem salvação para esse povo, ainda tem salvação para mim. Irmãos, quantas pessoas estão com essa pergunta, Senhor, ainda tem perdão para mim? Por tanto tempo eu tenho vivido uma vida de pecado. Por tanto tempo eu tenho vivido uma vida suja. Será que ainda tem salvação? Ele vem falando, olha, Senhor, nós somos como imundo no versículo 6. Até a nossa justiça é trapo de imundícia. O camarada, ele sabia, ele conhecia o povo de Israel na profundidade, irmãos. Ele sabia como é que era. Ele sabia como é que era a situação. Não é? Ele fala, não tem ninguém nem que invoca o teu nome, Senhor, que se desperte, que detenha. Mas aí no versículo 8 ele fala, Senhor, tu és o nosso Pai. E aí ele fala aquela frase que me faz lembrar de um hino, ele fala, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Nós somos o barro, irmãos, e ele é o oleiro. Você lembra daquele hino assim, toma os pedaços do meu ser. E aí ele vai falando, faça tudo novo outra vez. Por quê? Porque nós somos um vaso de barro. E se alguém tiver que restaurar a nossa vida, esse alguém é Jesus. Se alguém tiver que nos restaurar, se alguém tiver que nos transformar, esse alguém é Jesus. E fala, Senhor, não te enfureças tanto, Senhor. Esquece a nossa iniquidade, não lembra dela para sempre não, do nosso pecado.
E, e aí termina o versículo 9. Olha, pois, nós te pedimos. Bom, você já parou para pensar que muitas vezes nós chegamos para Deus e o nosso único argumento naquilo que nós estamos pedindo é: Senhor, me dá isso porque eu estou pedindo. Você vai falar o quê? Bom, você vai falar assim para o Senhor: Senhor, me salva porque tu precisas de mim. Senhor, me salva porque o céu não vai ser tão bonito se eu não estiver lá. Não funciona, não é verdade. Nem dizer assim, você vai ver na Bíblia quantas orações o mesmo padrão se repete, seja o salmista, seja o profeta, seja o apóstolo, eles vão pedir ao Senhor, eles falam: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou pedindo, tem misericórdia de mim, porque eu preciso. É o único argumento que eu tenho, Senhor, é que eu preciso, eu sou necessitado da graça, necessitado da misericórdia, necessitado do perdão. Ouve a minha oração, porque eu estou pedindo. Ah, meus irmãos, e o Senhor ouve, Chega uma hora que o Senhor ouve. O povo tem que aprender a orar, você tem que aprender a orar, você tem que aprender a clamar, você tem que aprender a buscar, pedir misericórdia. Você tem que parar de ser um crente, sabe aqueles crentes galinha de Angola? Só reclama, mas nunca dobra o joelho para orar, nunca abre o coração diante do Senhor, nunca pega uma Bíblia para ler, nunca pede perdão de um pecado. Irmão, você vai chegar aonde desse jeito, meu amado? Aonde que você vai parar com esse negócio? Não funciona, você já viu que não funciona, faz quantos anos que você serve o Senhor desse jeito? Você tem os seus critérios, né? Não tem que ficar ouvindo o pastor não, porque cada um é que sabe da própria vida e tal. Não, tudo bem, é verdade, cada um é que sabe da própria vida, mas não é opinião minha, não é opinião de pastor João Carlos, é Bíblia, irmão. Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ser fiel. Se você é um pai de família, você tem que trazer sua família no altar de Deus. Se você é uma mãe de família, você tem que trazer sua família no altar de Deus. Você tem que ser fiel na palavra de Deus dentro da sua casa. Se você é um filho, você tem que ser obediente, você tem que respeitar. Se você é um chefe, você tem que ser fiel com os seus empregados. Se você é um empregado, você tem que ser leal ao seu chefe. Nós temos que aprender isso, irmãos. Isso é valor cristão, isso é coisa de crente, isso é coisa de Bíblia. Isso é coisa de Bíblia. Isso não é coisa de pastor, isso não é invenção de ministro. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Irmãos, agora o que acontece? Entra na presença do Senhor então, meu amado. Você vai ser aceito, você vai ser recebido, o Senhor vai ouvir a tua oração. Irmão, só tem um jeito de a gente ver o céu fendendo, se o Senhor fender ele. Só tem um jeito. Só tem um jeito de a gente ver o fogo descer, se ele for enviado lá de cima. Né? É assim. Ó, se fendesse o céu e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. Só tem um jeito do fogo queimar se Deus acender. Então, quando é que nós vamos clamar? Quando é que nós vamos orar? Quando é que nós vamos buscar? Quando é que nós vamos entrar na presença de Deus? Quando é que nós vamos trazer a nossa vida no altar do Senhor e vamos pedir para Ele com a misericórdia, com a graça, com a bondade, com a fidelidade, derramar o fogo dEle na nossa vida? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer essa revelação no nosso coração, Pai. Encher o nosso coração de amor, encher o nosso coração com o Teu Evangelho, encher o nosso coração com a Tua palavra, Pai. Pai, dá-nos um coração para clamar como este profeta, Senhor, entrar na Tua presença e orar, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo a bondade e a fidelidade do Senhor se derramando sobre nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita esse irmão que está aí do outro lado, Pai, agora com o coração ali quebrantado, apertado. Será que ainda tem perdão para mim? Será que ainda tem salvação para mim? Senhor, fala para ele, meu Pai, a verdade. Fala para ele a verdade, que ele é o barro, o Senhor é o oleiro. O Senhor pode restaurá-lo, o Senhor pode salvá-lo, o Senhor pode transformá-lo. Eu peço, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa o Teu povo, perdoa os Teus filhos, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa rebelião, perdoa a nossa iniquidade.
Senhor, e liberta nossas vidas, Pai, liberta o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, faça cair por terra toda seta de Satanás contra a vida do teu povo, nos ensina a orar, nos ensina a buscar, nos ensina a jejuar, nos ensina, meu Pai, a ser fiel, a ser leal, a ir na casa do Senhor, a amar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, a adorar o Senhor, a dar testemunho do Senhor com a nossa vida e com as nossas palavras, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, para a honra e glória do teu nome, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Irmãos, antes de terminar, eu quero aqui abrir para os pedidos de oração. Eu quero fazer uma oração aqui por alguns pedidos. Então, se você tem um pedido de oração que você quer compartilhar agora, coloca aí na descrição aqui, escreve aqui, e nós vamos estar orando. Vamos colocar a intercessão agora, em nome de Jesus. Se você quer orar por alguém que precisa de salvação, você pode colocar o nome da pessoa aqui, ou o grau de parentesco. Se você quer orar por algum pedido específico, a gente vai orar e a gente vai entrar com clamor. O pastor João já pediu oração aqui, nós vamos orar pelo pastor João. Tem mais alguém aí que quiser pedir oração? Eu vou esperar um pouquinho aí, porque eu sei que a internet é complicada, tem um delay, Até aquilo que eu falo chegar em vocês pode demorar. Então nós vamos orar pelo pastor João, pela Áurea e pela família da Áurea. Quem mais? Tem alguém enfermo, irmão? Tem alguém que... Eu sei que é uma coisa estranha, Pela Aline também, Pela esposa, pela Renata, a esposa do irmão Gustavo, ela está com dengue, Pela Gabi, a sua família, pelo pai da Aline, pela Estela. Ô, irmão Lázaro, vamos orar por todos nós, amém. Pela Regina e a casa dela, Também pela Gabriela, filha da Regina, temos que orar por ela, Pela irmã Noemi, a sua família. Nós vamos orar. Pelo Camilo, pai da Eugênia, também pela Eugênia, a família dela, Karen. Amém. Pela Daniela. Ai, a Daniela está internada. Meu Pai, tem misericórdia. Vamos orar pela Daniela, irmãos. Ela está numa luta aí com câncer, Já faz bastante tempo. Não sei se é por isso que ela está internada, Mas vamos estar orando por ela. Pela Áurea também, que está com labirintite. O pastor que está com pressão alta. Pela Cláudia e Amaral, pela salvação também da Cláudia e do Amaral. Irmão, para o que você está fazendo aí. A Daniela está com suspeita de Covid, menos mal, graças a Deus que não é o câncer, mas também não sei, irmão, tomara que Covid aí não pegue ela feio. Tem mais alguém, irmãos, que vocês conhecem que está com Covid, que precisa de oração? Coloca o nome aí, nós vamos estar orando, em nome de Jesus, levantando um clamor. Inclusive, nós vamos orar, é claro, em especial pela situação que está no nosso país, que o Senhor tenha misericórdia e nos livre aí, tanto da praga, da peste de saúde, quanto da questão política, que está uma guerra muito difícil no Brasil, e só o Senhor, irmãos, para trazer uma solução. Se o Senhor não pôr a mão, não tem quem resolve. Vamos também orar pela família da Mãe Maria Ângela, que tem bastante gente lá que está doente, Amém. Então vamos estar orando nesse momento. Então, irmãos, nós vamos orar agora, Eu creio que já deu tempo aí de todo mundo colocar os pedidos. Também o Maurício Garcia está com Covid. A praga dos políticos corruptos, esse aí também. Vamos orar, irmãos. Eu vou abaixar aqui para aí poder ver na ordem, porque é muitos pedidos, senão eu vou esquecer. Tá começando aqui o pastor João. Vamos orar. Então feche seus olhos aí, irmão, nesse momento, entre em oração, vamos começar a clamar ao Senhor, buscar o Senhor por essas vidas, que nós como igreja nós temos que orar, nós temos que buscar. É nós que somos os guardas dos muros de Jerusalém que vamos orar por esse povo. Amém? Então, Senhor, eu quero clamar, meu Pai, nesse momento, junto com a tua igreja, junto com o teu povo, meu Pai, nós estamos orando,
Senhor Jesus, em vários lugares da cidade, eu creio que até do país nesse momento. Nós temos até o irmão Gustavo lá em Brasília orando também nesse momento. Nós queremos clamar, Pai, por cada pedido de oração que foi colocado aqui, primeiro pelo pastor João Carlos, meu Pai. O Senhor derrama a tua graça sobre a vida dele, o teu amor, o teu poder nesse momento, cura ele, repreende, meu Pai, essa pressão alta, em nome de Jesus, Senhor, normaliza, meu Pai, aleluia, a sua saúde, põe a tua mão, derrama a tua graça, a tua paz sobre a vida do teu filho, livra ele de toda seta de Satanás, dá sabedoria para ele em todas as áreas, meu Pai, enche ele do teu Espírito Santo, do teu poder e da tua graça. Pai, nós também oramos nesse momento pela vida da Áurea, Senhor, pela vida dela e da sua família, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer restauração sobre a vida dela e da sua casa, que o Senhor venha colocar tudo no lugar, que o Senhor coloque a tua mão agora sobre a vida dela, enche ela do teu Espírito Santo, Pai, dá sabedoria para ela como mãe ali dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai, ajuda ela nas suas decisões, cura ela da labirintite, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, e derrama a tua paz, a tua bênção sobre a vida Áurea, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos também pela vida da Aline e do Gabriel, que o Senhor venha encher eles do teu Espírito, livre-eles de todo mal, em nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça sobre esse casal, derrama do teu amor, do teu poder, da tua bênção sobre a vida deles, meu Pai, que eles sejam unidos, que eles tenham paz, que nenhuma seta de Satanás toque sobre eles. Pai, nós clamamos nesse momento também pela vida da Renata, Senhor, esposa do nosso irmão Gustavo, que está com dengue, Senhor, ajuda ela a vencer essa doença, repreende essa enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Todo vírus, meu Pai, eu peço, tira agora, Senhor, do seu corpo, ajuda ela a vencer, livra a vida dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, não deixe que esse negócio se agrave, mas que ela possa só melhorar, até que fique completamente sarada, meu Pai, e passe por essa bem e em paz, no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor, meu Deus, também pela vida da Gabi, do Fábio, Senhor, de toda a sua família, que o Senhor derrame a paz ali naquele lar, que o Senhor enche eles do teu Espírito Santo, que toda seta do maligno está repreendida, apagada agora, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos a vida desse casal nas mãos do Senhor, pedimos que o Senhor estenda a tua mão, Pai. Pai, nós pedimos, Senhor, pelo pai também da irmã Aline, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar a vida dele, não sei se ele está com algum problema na saúde ou em alguma outra área, mas nós colocamos a vida dele por completo nas tuas mãos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, onde que ele estiver precisando, Senhor, estende a tua mão, supra a necessidade, abre os olhos, dá sabedoria, dá direção, em nome de Jesus, Pai, derrama o teu cuidado sobre a vida dele. Pai, nós colocamos a vida da Estelinha diante do Senhor, Pai, que o Senhor venha abraçá-la, cuidar dela, abençoá-la, ajudá-la, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o coração dela possa estar firmado no Senhor, que os olhos dela possam estar fixos no Senhor, que toda seta de Satanás contra a vida dela seja repreendida agora, contra a saúde dela seja repreendida agora, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor, derrama a tua bênção sobre a vida dessa tua filha, com a tua graça, com o teu amor, Pai, por todos nós, como o Lázaro pediu oração, Senhor, meu Deus, que todos nós possamos ter realmente fé, amor, sabedoria, que o Senhor nos livre, meu Pai, dessa praga, de toda peste, de toda doença, de toda enfermidade, seja de dengue, seja de Covid, seja do que for, meu Pai, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda a tua noiva, Pai. Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia também da Regina e da sua família, especialmente, meu Pai, a Gabriela, que está passando por um processo tão difícil, que o Senhor venha abençoar a Regina, Pai, dar sabedoria, estender a tua mão sobre ela, livrá-la de todo mal e abençoar, meu Pai, a sua filha com cura, no nome de Jesus, Pai. A irmã Noemi, a sua família, o seu filho que também passou esses dias um bocado aí na saúde, que o Senhor ponha a tua mão, Pai, sobre ela, a sua casa, livra elas de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós oramos, Senhor, pela vida da Eugênia, da sua família, meu Pai, especialmente do seu pai, que o Senhor venha converter o seu coração, libertá-lo, meu Pai, em nome de Jesus, e abençoá-lo, enchê-lo do teu Espírito Santo, livrá-lo de todo mal, Pai. Tem misericórdia da Karen, Senhor, que ela possa amolece o coração dela, para que ela possa ouvir a tua palavra e ter forças para se levantar novamente. Dá forças para a tua filha, Pai. Não deixa ela ficar caída, prostrada. Como diz Isaías, Senhor, meu Deus, não endurece o
coração dela não, Senhor, não endurece, meu Pai, mas dá temor de Deus, em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia da Dani, Senhor, que está com suspeita de Covid. Nós pedimos, Senhor, que pela Tua graça, o Senhor estenda a Tua mão sobre ela, meu Pai, nesse momento, não deixe, tira o medo do coração dela, tira o pavor, porque quando fala dessa doença, a pessoa já fica com muito medo. Mas, Pai, eu peço, tira esse medo, mesmo que seja o Covid, Pai. Estende a Tua mão sobre ela, preserva a vida dela no meio desse vale, Senhor. Ela já enfrentou tanta coisa, Senhor. Enfrentou câncer, enfrentou tantas lutas, enfrentou, meu Pai, barreiras, enfrentou até a situação da corrupção que ela sentiu na pele dela, meu Pai, por não ter o tratamento que ela precisa para o câncer, meu Pai, mas em nome de Jesus eu peço, dá vitória para ela nessa, mais essa batalha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, também pela vida da Cláudia e do Amaral, que o Senhor venha salvá-los. Pai, nós colocamos a vida deles diante do Senhor, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Meu Pai, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor abra os olhos desses corações, Pai. Tem misericórdia também da irmã Maria Ângela, meu Pai, da sua família. Muitos ali estão doentes. A irmã Maria Ângela passou uma crise terrível essa semana. Vem curar a tua filha, Pai. Vem curar a Débora, o Carlão, o Dani, meu Pai. Não sei se mais alguém ficou enfermo lá nessa casa, mas abençoa, meu Pai, para que haja saúde naquele lar, Pai. Em nome de Jesus, que haja paz naquele lar. Que o anjo do Senhor venha estar ali, meu Pai. Que nenhuma enfermidade prospere na vida dos teus filhos, mas que seja derrotada. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também, Senhor, pelo Maurício Garcia, que está também, meu Pai, com Covid. Tem misericórdia, meu Pai. Guarda, Senhor, guarda esse Maurício, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a vida dele, ajuda ele a vencer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, Senhor, repreende esse vírus, Pai, da vida dele. Em nome de Jesus, Pai. Pai, também pelo Samuca, meu Pai, ali do Padre Anchieta, Senhor, que também está com Covid, estende a tua mão, faz o milagre na vida dele, Pai. Senhor, não deixa essa doença evoluir nele, meu Pai, mas que em nome de Jesus ele seja sarado. Meu Pai, nós colocamos, Senhor, a vida de tantos brasileiros que o nome não vai estar aqui na lista, mas que estão passando por essa situação, meu Deus. Muitos, meu Pai, que estão com Covid, Senhor, sem receber um tratamento adequado. Outros, meu Pai, que não estão com Covid, mas não estão recebendo um tratamento adequado. Meu Pai, eu peço, tem misericórdia, Senhor, tira o pavor do coração dessas pessoas, tira o medo, em nome de Jesus, consola elas, Pai, fala com elas, abre uma porta, coloca um enfermeiro cristão para cuidar deles, Pai, dá abertura para os médicos cristãos, enfermeiros cristãos para falarem de Jesus, já que nós, os capelães, não estamos podendo entrar lá dentro dos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que essas pessoas, mesmo aquelas que estão morrendo, meu Pai, possam ter a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho e de ter a sua fé fortalecida. Pai, eu peço, guarda a vida do nosso povo, quantos que podiam, meu Pai, estar vivos, mas por descaso de homens maus estão mortos. Guarda a vida deles, Pai, nos livra, Senhor, meu Deus, dessa peste, nos livra dessa praga, nos livra da corrupção, meu Pai, dessa guerra tremenda. Faz derrotar, meu Pai, faz cair os inimigos do Brasil, que Tu sabes quem são, Pai. Para nós é muito difícil saber, mas o Senhor que vê os corações, o Senhor sabe quem é que está lá porque ama o Brasil e quem é que está lá porque quer ganhar dinheiro, que quer ter poder. Eu peço, meu Deus, então descobre quem são esses maus e tira eles de lá, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Dá vitória ao Teu povo, une a Tua igreja, meu Pai, que esse momento de muita luta, de até perseguição, possa, meu Pai, ser a oportunidade para que a Tua igreja se una, para que os pastores se unam, para que as igrejas se unam para lutar a favor do Evangelho e a favor da vida dos mais pobres, dos mais necessitados nesse país, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te clamamos, Pai. Nós pedimos, Senhor, abençoa, derrama a Tua igreja, a Tua paz sobre a Tua igreja, nos livra de todo mal. Guarda, meu Pai, a vida dos Teus filhos, aqueles que estão desempregados, supre toda necessidade, aqueles que estão sentindo falta, meu Pai, de alguma coisa na sua casa, supra. Meu Pai, nos dá sabedoria. Pai, abre porta para aqueles que estão desempregados, abre porta de emprego, abre porta de trabalho, meu Pai, para aqueles que estão trabalhando autônomo. Senhor, em nome de Jesus, ó
Deus, vem dar vitória para os teus filhos, vem abençoá-los, meu Pai, para que eles possam exercer o seu direito cristão, o seu direito humano, meu Pai, de trabalhar e de suprir para a sua família, que não falte nada na sua casa, que no frio não falte cobertor, não falte roupa, que o Senhor venha suprir, nos ajuda a ter, meu Pai, a dar e a ajudar essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus nós te clamamos, te louvamos, te agradecemos, Pai, para a honra e glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso, amados. Estamos muito felizes, né? E já oramos aí por esse pessoal, crendo que o nosso Deus é fiel e vai fazer uma coisa tremenda na vida deles, não é? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus, tenha uma semana abençoada, alegre. Liga para um irmão, olha, esse vídeo, compartilha ele, manda no WhatsApp. Tem irmão que adora mandar mensagem de WhatsApp. Irmão, aproveita que você tem esse dom maravilhoso, encaminha. Eu vou ver se eu coloco isso aqui no YouTube também. Você compartilha, manda para todo mundo, porque a palavra tem que chegar, as pessoas têm que ouvir o Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém, Senhor Jesus.